Muito bem, amigos, vamos dar sequência, vamos dar continuidade à nossa matéria de direito penal. Estamos falando de punibilidade e as causas de extinção da punibilidade. Na aula passada, nós fizemos uma introdução, falei para vocês sobre a questão do ius puniendi, o poder-dever do Estado em punir, em aplicar as sanções, tirando essa prerrogativa da sociedade. Falei também sobre o rol do artigo 107, que não é um rol taxativo, e sim é um rol exemplificativo, e teci a vocês comentários sobre algumas situações que estão previstas fora do 107 e que são causas também extintivas da punibilidade. Agora é o momento da gente falar do rol do artigo 107. Então, eu vou colocar aqui a primeira causa que nós vamos trabalhar, número 1. A morte do agente. Certo? Bom, previsão legal, meus amigos, nós já temos, Já vimos. Artigo 107, inciso 1 do Código Penal. É só a gente vir aqui, venham comigo. Está aqui, da extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Ok? 107, inciso 1. Bom, parte-se de uma máxima. Quem quiser, memorize. Talvez não se exija na prova a expressão, mas é bom sabê-la. Se utiliza muito essa máxima aqui, Mors omnia solvit. O que quer dizer essa expressão? A morte é a solução de tudo. A morte tudo resolve. Aqui está. A morte é a solução de tudo. A morte tudo resolve. Por quê? Por que se usa essa expressão nas lides jurídicas? Porque realmente, amigos, para a pessoa que morre, acabam-se os direitos e as obrigações. Certo? Não há dúvida disso. Então, utiliza-se esse brocardo latino para se referir a esse ponto. Mas existem coisas mais importantes para se tratar sobre a morte do agente. Em primeiro lugar, de que agente nós estamos falando aqui? Que agente é esse? Porque nós podemos ter vários agentes, não é verdade? Esse agente aqui, meus amigos, é o chamado, vamos botar aqui de preto, o sujeito. Sujeito ativo do crime, logo o sujeito passivo do processo. Logo, eu não estou falando da morte da vítima.
Esse agente não deve ser lido num contexto amplo. Se deram conta disso? Eu não estou falando de um conceito amplo, do agente em qualquer uma das classificações. Não. Não, pessoal. Certo? Nós estamos falando aqui do agente, aquele que sofre o processo, ou a quem se responsabiliza uma infração penal. O sujeito ativo do crime aqui é quem, meus amigos? É o autor do crime, ou então o coautor do crime, ou então o partícipe do crime, certo? Seja quem age ou quem se omite, como na figura dos garantes. Certo? Mas o sujeito passivo do processo penal, aqui é processo penal em sentido amplo. Logo, engloba quem aqui, meus amigos? Investigado ou indiciado. Investigado significa que não há ainda, amigos, um procedimento oficial recaindo sobre ele um relatório policial. Mas ele é um suspeito. Indiciado significa que a polícia já focou as investigações naquela pessoa. Mas também pode incidir sobre a figura do acusado. O acusado que é réu quando se tratar de ação penal pública. Aliás, a gente costuma conhecer mais exatamente essa expressão, né? Réu, ação penal pública, ou querelado, quando se trata de ação penal privada. Aqui está. O que vocês precisam entender? Que o direito de punir, o poder-dever de agir do Estado, incide sobre essas pessoas. Se nós estamos falando de direito penal, ou seja, o chamado direito material, sobre o autor, coautor ou partícipe de um crime, agindo ou se omitindo, consumando ou tentando consumar o crime. Se nós estamos falando de processo penal, o estudo do direito processual penal, pode ser investigado, suspeito, indiciado, acusado, réu, querelado. Podemos ter mais aqui, né? Podemos ter a figura do condenado, se já tem uma sentença transitada em julgado, ou ainda, seja sentença, seja execução penal. Inclui aqui também. E podemos ter ainda aqui na figura do beneficiado, porque pode ser alguém que esteja gozando daqueles benefícios da composição dos danos civis, da transação penal do GCRIM, ou ainda a suspensão condicional do processo. Então nós temos uma série de nomenclaturas. Por que todas elas valem, pessoal? Porque a origem
da morte do agente como extinção da punibilidade nem vem somente do Código Penal, mas vem também da nossa Constituição Federal, o artigo 5º, que traz uma série de garantias. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. Vamos pegar aqui. Eu prefiro manter a Lei 9.099 porque eu vou usar ela depois. Então, vou abrir uma nova janela. Constituição Federal. Opa. Por algum motivo nós estamos sem internet. Eu preciso então aguardar aqui a internet voltar. De qualquer sorte, meus amigos, eu vou pegar aqui no celular. Os senhores acompanhem aí na legislação de vocês. Abriu, chegou a internet. Texto compilado. Artigo 5º. O artigo 5º tem uma série de incisos. Nós temos que ir lá para o meio do inciso do artigo 5º para pegar o inciso que fala sobre a morte do agente. Está aqui. Artigo 45. Vejam que a Constituição, ela é muito clara a falar numa coisa aqui, ó, que nenhuma pena, vejam que ela usa uma expressão muito forte, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Pois é, professor, ali não está dizendo do réu, não está dizendo do querelado, do indiciado, está falando do condenado. Como é que fica? Meus amigos, vocês precisam entender que esse condenado aqui é o condenado em sentido amplo. Como nenhuma pena vai passar da pessoa que tem que ser processada, como aqui o condenado, no sentido amplo, não tem como colocar outra pessoa no seu lugar. É por isso, meus amigos, que Código Penal e Constituição Federal precisam andar em harmonia. E eles andam em harmonia. Certo? O Código Penal é muito claro ao dizer que com a morte desse indivíduo, o condenado aqui, está extinta a punibilidade. A Constituição não andou por outro lado, andou no mesmo caminho. Um detalhe importante, né, pessoal, como eu disse para vocês e eu torno a repetir, não está falando aqui que extingue-se a punibilidade com a morte do agente vítima. Porque se fosse assim, todo crime que resultasse na morte da vítima estaria extinta a punibilidade do criminoso. Por exemplo, o homicídio. Toda vez que o Tício matasse o Caio, o Tício teria a punibilidade extinta, ou seja, o Estado não poderia mais matá-lo. O Estado não poderia mais processá-lo e condená-lo. E isso valeria para o latrocínio, e valeria para o estupro seguido de morte, e valeria para a lesão corporal seguida de morte, e valeria para qualquer crime que resultasse em morte.
Então, beira meio o óbvio, né, de que nós estamos falando de um agente que é aquele que vai ser submetido ao processo criminal. Certo? Então, ali é muito claro dizendo nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só que quando a gente lê mais desse inciso 45, a gente chega ainda a outras conclusões. Porque diz ainda assim, ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amigos, que nenhuma pena criminal passará da pessoa do condenado. A pena criminal não passa. Certo? A pena civil, ela não encontra obstáculo. Tanto que nós encontramos a extinção de punibilidade pela morte do agente no Código Penal. Se a gente for pegar o Código Civil, nós vamos ter uma série de outras regras. Então, meus amigos, cuidado. A pena criminal não passa da pessoa do condenado. A pena criminal. Mas as penas civis, como por exemplo, obrigação de reparar o dano, obrigação de indenizar, obrigação de pagamento de danos morais, não há dúvida, pessoal, que esses casos, eles permanecem. Se estende essas obrigações aos herdeiros, desde que dentro dos limites da herança. Então, vamos suponhamos que um indivíduo está sofrendo um processo de crime contra a honra, tá? Processo de calúnia. A vítima da calúnia entrou com uma queixa-crime, ou seja, entrou na esfera criminal contra o sujeito, e em paralelo entrou também com uma ação civil pleiteando danos morais. Vamos supor que no decorrer do processo, ou dos processos, o sujeito acusado desse crime contra a honra venha a óbito. Ele vem a morrer. Isso significa duas coisas. A primeira, que a punibilidade criminal está extinta. Ou seja, na esfera criminal, o juiz simplesmente vai proferir uma sentença declaratória. Vai declarar que está extinta a punibilidade do agente. Isso é uma coisa. Mas também vai dizer outra. Vai dizer, meus amigos, que na esfera civil, nada impede que passem a figurar no polo passivo os filhos desse sujeito, desde que os limites da herança permitam a compensação. Ou seja, o valor da indenização é de 10 mil reais o valor da causa, mas o sujeito não deixou herança. Ora, se não deixou herança, meus caros, vai morrer o processo lá também. Se deram conta? Muitos vão perguntar também, mas professor, então não é possível aplicar pena criminal. E se por acaso for uma condenação pelo pagamento de multa? Isso já caiu em prova. Será que a multa alcança a figura dos sucessores? Depende, pessoal. Depende da natureza dessa multa. Por quê? Vamos vir aqui para o Código Penal. Eu vou mostrar a vocês onde estão as penas criminais.
aqui estão, título 5 das penas. As penas são essas penas aqui, são as penas criminais. Crime. Privativas de liberdade, reclusão e detenção. Restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade, limitação de final de semana, interdição de direitos, perda de bens e valores, certo? E multa. Vejam que nós temos pena de multa como pena criminal. Então, quando se pergunta se a pena de multa pode se estender aos herdeiros, a resposta é depende. E por que depende, meus amiguinhos? Porque depende, então, da natureza da multa. Se nós estivermos falando de uma multa criminal, ela não alcança os herdeiros. Não alcança os herdeiros. Todavia, se nós estivermos falando de uma multa civil, como por exemplo as trentes, que é uma multa por não cumprir determinada obrigação, ela pode se estender aos herdeiros. Por exemplo, numa ação civil, o juiz determina a título de antecipação de tutela, retira tais postagens da rede social sob pena de multa de R$500 ao dia. O indivíduo, ele simplesmente não retira as postagens. E isso fica por 7 dias. 7 vezes 5, 35, R$3.500. Se ele acaba morrendo, os filhos têm que arcar com essa multa. Porque não é uma multa criminal, é uma multa civil. Desde que o de cujos, que é assim que nós chamamos, né, tenha ao menos deixado esse legado, esse valor. Caso contrário, não há o que falar também nessa punição. Certo? Agora, tem mais coisa? Tem mais coisa que nós temos que cuidar quando a gente fala da morte do agente. Amigos, é importante cuidar que para o juiz declarar a morte do agente como uma causa extintiva de punibilidade, não basta ele simplesmente olhar pelo telejornal e ver o William Bonner noticiando a morte do sujeito. Não. É indispensável que seja juntado no processo cuidem com isso aqui, certo? De regra, que é o que nos interessa aqui, de regra, nós não vamos presumir que a pessoa morreu. Se deram conta? De regra, não se presume isso. De regra, meus amigos, nós vamos então entender que é preciso juntar a certidão de óbito. Como é que o juiz costuma fazer, meus caros, nessas situações? O processo está tramitando, junta-se a certidão de óbito. O juiz simplesmente vai fazer o quê? Ao MP. Manda o MP devolve e o juiz, com a certidão de óbito, extingue a punibilidade. Certo? Ok. Agora, vamos para a última informação importante, relevante sobre a morte do agente. Professor, e se por acaso não for possível a certidão de óbito, porque o corpo desapareceu, ninguém encontra? Bom, amigos, aí não dá para esquecer que o Código de Processo Penal diz que, em relação ao estado das pessoas,
será admissível qualquer prova, admitida pela lei civil. Então, as regras do Código de Processo Civil, do Código Civil, podem resolver isso. Só que agora vem um problema, pessoal. Olha o problema. Foi juntado no processo uma certidão de óbito falsa. Certo? Ou seja, o juiz está lá com o processo, diligenciando, atuando, e nisso é juntado aos autos uma certidão de óbito. Até esse momento, ninguém sabe que ela é falsa. O juiz dá vista ao MP, o MP opina, por óbvio, pela extinção da punibilidade. O juiz declara, então, extinta a punibilidade do agente. Passado um tempo, se descobre que o indivíduo está vivo. Então, vocês vão de concordar comigo que se descobriu que o indivíduo está vivo, é porque, na verdade, não houve aqui a morte. Logo, a certidão de óbito é falsa. Como é que fica agora o processo? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Nesse caso, existem duas correntes, dois entendimentos. Existe o entendimento da doutrina e existe o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Qual é o entendimento da doutrina? O entendimento da doutrina diz que nada pode ser feito. Por quê, pessoal? Por que nada pode ser feito? Por causa dessa regrinha aqui da Constituição, ó. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O juiz julgou? Julgou. Para ter segurança jurídica, as decisões fazem coisa julgada. Ou seja, elas são imutáveis depois de um tempo. Transitam em julgado, se tornam irrecorríveis. Então, o que a doutrina diz? A doutrina diz que nesses casos, nos casos em que se verificou que a certidão de óbito é falsa, o juiz declarou extinta a punibilidade, depois de um tempo o sujeito reaparece vivo, nada pode ser feito. Porque essa decisão já fez coisa julgada, ela não pode ser imutável e não pode ser refeita para prejudicar o indivíduo. Para beneficiar, pode, porque nós teríamos a figura da revisão criminal. Mas para ir contra o réu, não. Claro, é possível responsabilizar os responsáveis, é boa isso, né? Responsabilizar indivíduos por falsificação de documento, nesse caso, falsificação de documento público, uso de documento falso, pode? Claro que sim. Mas e se o indivíduo estivesse respondendo, por exemplo, por homicídio qualificado ou estupro qualificado pela morte? Ele não teria saído no lucro? Teria, não é? Tráfico internacional de drogas. Pois é, esse é o entendimento da doutrina. O STF entende diferente. Ele entende que coisa inexistente
não faz coisa julgada. Ato inexistente não faz coisa julgada. Como assim? Ora, a morte existiu? Não. O sujeito está vivo. Ora, meus amigos, se a morte, olhem bem, se a morte não existiu, a certidão de óbito também não existe. Aquilo ali é uma mera folha de papel. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meus amigos, que o indivíduo continuará respondendo pelo crime originário e ainda responderá, se for ele, se ficar demonstrado que foi ele o responsável, por falsificação de documento público, nesse caso, por contrafação, porque ele criou o documento. Ele responderá por 2 crimes em concurso material. Muitos devem estar se perguntando o que eu coloco na prova. Depende. Numa questão objetiva, se a banca quiser saber de acordo com a doutrina, não há o que fazer, fez coisa julgada. De acordo com a jurisprudência, o ato é inexistente e o indivíduo continua respondendo pelo crime, respondendo ainda pelo falso. Se não disser nada, sigam pelo rumo da jurisprudência. Numa prova discursiva ou oral, mostrem os 2 posicionamentos e esbanjem competência, categoria ao responder. Certo? E assim a gente vence, então, meus amigos, o inciso 1, a morte do agente. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta para darmos continuidade à nossa matéria. Certinho? Até mais. Valeu. Tchau, tchau.